Eu acho que é por aí, viu, Moacir? Não sei se a Marlene concorda comigo. Eu até ia perguntar para a Marlene, entrando um pouquinho na área de especialidade dela também, né, que essa comunicação, essa assertividade da comunicação e essa transparência, eu acho que passa por ter um líder, de fato, acho que agora é a hora dos líderes aparecerem, né, Marlene? Como que você vê, qual que é o papel do líder em tudo isso que o professor Forni acabou de comentar? Conectando com o exemplo até do professor Forni, da Rede Merit, eu assisti o vídeo na época, né, professor, e fiquei assim impressionada, porque o presidente da Merit, além de todo o board, né, ter abdicado da sua remuneração por X volume de Sim. tempo, né, foi muito interessante porque ele apresentou a vulnerabilidade. Né? Ele abriu, ele disse, ele trouxe o problema. Né? E eu vejo hoje, por exemplo, e não é nem da pandemia, eu vejo que a questão, primeiro, de nós como profissionais de comunicação, assumirmos o nosso protagonismo, que eu acho que a pandemia vem colaborando muito nesse sentido. E, paralelo a isso, dentro da sua pergunta, Moacir, eu olho hoje para os líderes que são exemplo, né? Líderes aonde, por exemplo, né, vamos dizer assim, eu não tenha, entre aspas, o vírus de um bullying, o vírus de uma pessoa, de repente, que efetivamente não está sendo bem tratada, que não tem respeito, de um cliente que, às vezes, né, não tem o devido atendimento que deveria ter. Então, esse processo todo, ele diz assim, né? Será, professor, né, com todo respeito, a comunicação não violenta que nós precisamos hoje, a partir daquilo que nós efetivamente pensamos, né, sobre nós. E aí nós vamos em busca, né, de nos relacionarmos com o outro a partir das nossas empatias, e independente até das nossas empatias, entre aspas, o outro lado, né, o nosso ego, como é que funciona isso em relação a esses processos que existem, não vivência de silos nas empresas e necessariamente viver o coletivo, né, o conjunto, não tomar uma decisão isolada. Então, eu estou dando todos esses exemplos, positivos e negativos, dentro de uma salada, eu diria, e certamente o meu olhar, ele é muito mais para esse olhar, e o Simon Sinek fala isso muito bem para a gente, quer dizer, seja o líder que você quer ter. Então, como é que nós estamos, né, em relação a todo esse contexto, inclusive dentro da pandemia, nós vimos aí, né, professor, por exemplo, lives de sexta-feira, ainda bem que hoje é quinta, senão a gente ia querer a nossa live, né, professor? Com o vinhozinho, né? Mas vamos dizer assim, lives na sexta-feira, para que a gente tivesse um happy hour, né? O telefone, que voltou a ser um veículo de comunicação fantástico do líder ligar para a sua equipe, para o seu time, para saber como é que as pessoas estão. Né? Que é happy hour pelo Zoom, né? Pela plataforma. Happy hour pelo Zoom. Então, a gente começou... Isso, vamos dizer assim, nas empresas que necessariamente, né, não eram consideradas atividades essenciais e que, de repente, elas poderiam estar em trabalho remoto, e mesmo outras empresas que, mesmo como atividades essenciais, elas tiveram equipes remotas e equipes que estavam lá trabalhando naquela indústria de alimentos. Agora, qual é o compromisso que nós, né, como líder, assumimos? Até que ponto, né, mesmo eu sendo um grupo de risco, né, como é que nós assumimos? Porque o que eu vejo que, assim, o início dessa pandemia, ela foi um início de comportamento padrão. Eu não sei se o professor Forni vai concordar comigo nesse sentido, mas parece que, assim, parece que foi mecânico, sabe? Não tem viagens, não há reuniões, se a gente começa a analisar, e de repente depois, né, o que foi aflorando, né? Foi aflorando a necessidade, inclusive pelas pesquisas do Trust Barometer, que avaliou especificamente Rede Pacto Global, Covid, o que elas avaliaram? Que eu precisava saber quem era o CEO e quem era que estava atrás daquele cartão de visita. E o que especificamente ele estava fazendo e como ele estava fazendo. Então, assim, eu acho que, sabe, essa ideia da transparência que veio muito presente, e aí a ideia do discurso igual à ação,
e eu acho que isso sela relacionamentos de confiança, e o entendimento de uma pesquisa logo depois, 2, 3 meses, né, professor, que revelava para a gente que os executivos, inclusive, também ainda não estavam dando conta de demonstrar quem eles eram atrás do cartão de visita. Então, eu acho que é um aprendizado global para a gente. Eu acho que é um tempo assim. E aí, se eu for trazer para a comunicação, e o professor Forni me falou de comunicação interna, eu diria assim, o que nós tínhamos como tendência da comunicação interna no ano de 2020 em pequenas, médias e grandes empresas? Se eu não me engano, era 68% das pessoas que participaram, né, das empresas que participaram dessa pesquisa, da ação integrada e da Social Base, dizia assim para a gente: nós vamos treinar as equipes em comunicação para liderança. Isso significa, né, que nós precisamos habilitar os nossos líderes em serem seres comunicacionais. Eu não estou dizendo, peraí, eu quero ser um profissional de comunicação, né, professor Forni? Mas as pessoas assumirem a sua potencialidade de comunicação. E a potencialidade de comunicação hoje, mais uma vez, assim, significa nós aprendermos a pensarmos de forma conjunta, evoluindo o nosso pensamento a partir do momento que nós estamos em relação.